Era um lindo dia ensolarado, as folhas caíam das árvores. Em uma igreja, um lindo homem de cabelos brancos e olhos azuis apareceu com um belo buquê de flores para sua querida Lily. Ele confessou sua paixão, e nunca mais permitirá que alguém a machuque novamente. Irá protegê-la pelo resto de suas vidas. Sua noiva não conseguia parar de derramar lágrimas de alegria. Ele é o homem mais gentil e honesto que ela conhece. Todos deveriam tentar seguir seu exemplo. Então, ela não conseguia entender por que o povo desse país quer matá-lo. Mas, antes de tudo, vamos entender o que aconteceu desde o início, e como nosso lindo e feliz casal se conheceram. Em uma pequena casa, longe de tudo, um homem jogava um balde de água na Lily. Ele gritava a chamando de garota estúpida. Ele lhe disse para terminar a limpeza antes que ele voltasse. Ele disse que ela era uma escrava inútil e não conseguia fazer nada certo. Lily se desculpou. O homem a mandou se apressar e limpar a bagunça. Eles precisam chegar ao mercado da cidade ao meio-dia. Lily se desculpou novamente, dizendo que iria limpar imediatamente. Ela pegou um pano e começou a enxugar o chão. Momentos depois, eles passavam por uma ponte de madeira para irem ao mercado. O homem estava sentado em uma carroça enquanto a garota o empurrava. Ele a chicoteia mandando andar mais rápido, dizendo que não conseguiria chegar a tempo. Ela estava cansada e esgotada e ainda sentia dor. Enquanto continuava, alguns pregos da ponte começaram a se soltar. A ponte começou a ranger, quando de repente, uma parte da corda se parte. Ela para ficando assustada. O homem pergunta por que ela parou, mandando ela correr, pois a ponte vai desabar. Mas aí, a corda se parte de vez, fazendo a ponte desmoronar. Enquanto caía, ela consegue se segurar. Ela fica desesperada ao ver quão longe está do chão. O homem que conseguiu se segurar um pouco acima, ficou com medo de morrer ali, até que ele pisa na mão da garota. Sentindo dor, ela acaba escorregando e caindo. Ela se perguntava se iria morrer, e se sua vida tem mesmo um propósito. Nesse momento, ela fecha os olhos, e lembranças do passado passam pela sua mente. Quando ela era criança, seus pais estavam saindo e iriam deixá-la sozinha. Ela agarrou a calça do pai pedindo para que a levassem, mas seu pai a chutou, a mandando calar a boca, enquanto sua mãe dizia que ela ficaria em casa sozinha. A garotinha ficou no chão chorando, enquanto seus pais saíam, planejando onde iriam se divertir. Ela só queria estar ao lado dos pais, mas foi deixada de lado naquele chão frio e sujo. Mas, algo ainda pior estava por vir. Seus pais resolveram vendê-la como escrava. O homem que a comprou, colocou uma corrente em seu pescoço, dizendo que a partir daquele momento, ele era seu novo dono, e que não era para ela se preocupar, pois iria tratá-la muito bem. Desesperada e assustada, a garotinha gritava pelos pais, pedindo para não deixá-la ali, mas seus pais estavam felizes com a quantidade de ouro que ganharam a vendendo. Eles iriam se divertir muito. A garotinha tentou seguir os pais que iam embora, mas o homem a puxou pela corrente, irritado por ela estar chorando. Ele então resolveu pegar um ferro quente e marcar as costas da garotinha. Ela fixou ali deitada, sem conseguir aguentar aquela dor. O homem disse que naquele momento, ela estava marcada como seu para o resto da vida, e mandou que ela ouvisse. Ela é uma escrava agora, e nunca seria livre. De volta no presente, ela não sabia o que liberdade significava, mas de qualquer forma, ela tinha certeza de que isso é algo que ela nunca teria. De repente, enquanto ela caía cada vez mais, um dragão branco apareceu voando pelos céus. Ele voou em velocidade alcançando a garota, que naquele momento, já estava desacordada. Em seguida, ele a levou para uma mansão, e ao pousar em um lindo jardim florido, o belo dragão se transformou em um lindo homem. Ao vê-la respirando, ele ficou muito feliz por ter chegado a tempo e ter conseguido salvá-la. Estava muito quente, Lily sentia que estava flutuando. Ela se perguntava se isso era o paraíso. Uma luz brilhou em seus olhos, e os abrindo lentamente, ela enxergava tudo embaçado, se perguntando se tinha alguém ali com ela. Ela ouviu alguém chamá-la pelo nome, se perguntando quem era ele. Ao abrir bem os olhos, ela viu um homem, que perguntava se ela estava bem. Ela olha fixamente e se pergunta quem é ele. Ele diz que esteve procurando por ela por tanto tempo, mas ela não entendia o que ele queria dizer com procurando por ela, até que ela percebe que ele está sem roupa, começando a tremer e a suar frio de pânico, se perguntando se ele iria te machucar também. Ela lembra do homem de antes, dizendo que ela pertencia a ele, e ficando ainda mais apavorada, ela acabou desmaiando, deixando o homem preocupado, gritando por ela. Dentro da mansão ele dizia que isso era terrível,
Ele não pretendia deixá-la vê-lo naquele estado, ele a assustou tanto que ela desmaiou. A empregada Mary diz que não é de se surpreender que a jovem tenha desmaiado, parece que a vida não tem sido boa com ela até agora. Ele entende que Lily teve uma vida difícil por causa daquele homem na ponte. Mary diz que quando foi ver como ela estava, encontrou inúmeras feridas e hematomas, que cobria todo o seu corpo. Irritado, o homem pensa que aquele cara da ponte deve ter se aproveitado do fato de que Lily não conseguia se proteger, e descontou toda a sua raiva nela. Ele o chama de escória sem coração, começando a se transformar, perguntando como ele ousa machucar Lily daquele jeito. Mary fica preocupada, mas ele continuou dizendo que vai fazê-lo sofrer com um castigo ainda pior do que o que ele fez com Lily. As coisas começaram a voar e ele se transformava cada vez mais. Mary pede para que ele se acalme, dizendo que ele vai assustar a jovem de novo. Ele então se acalma, voltando à sua forma humana. Ele se desculpa com Mary, dizendo que ela está certa. Ela diz que está tudo bem, e que a raiva dele foi justificada. Ela pensa que quando o mestre é incapaz de controlar suas emoções, invoca o sangue de dragão que herdou de seu pai. Ele começa a se transformar em um dragão sem perceber, agora que ela lembra disso. Quando a sua mãe morreu, há 10 anos, ele reagiu da mesma maneira. Suspirando, ele diz que a qualquer custo, quer verificar Lily também. Em um quarto, Lily respirava ofegante, lembranças do passado não deixavam de passar pela sua mente. Em um desses momentos, o homem a chamava de escrava estúpida, e enquanto batia nela, perguntava a quem disse que ela deveria descansar. Ela se desculpava, dizendo que estava se sentindo mal, mas ele perguntava como uma escrava como ela ousava responder ao seu mestre, e não se importava com como ela se sentia. Ela se desculpava e se desculpava, enquanto ele mandava que ela continuasse se desculpando, e que pedisse desculpas até que tudo o que ela pudesse fazer fosse tossir sangue. Lily abriu os olhos assustada, com uma respiração ofegante. Mary perguntou se ela estava bem. Assustada, Lily perguntou onde estava. Mary respondeu que ela está na mansão do Sr. Ortiz. Lily ficou confusa por estar em uma mansão. A última coisa que ela se lembra foi de cair de uma ponte, mas ao olhar ao redor, ela viu um homem. Lembrando de vê-lo sem roupa, ela fica nervosa. Ele pede desculpas por ter aparecido diante dela antes daquele jeito, dizendo que não teve a intenção de assustá-la, e diz que gostaria de se apresentar corretamente, então pergunta se ela vai permitir que ele chegue mais perto. Ela acena com a cabeça em sinal de positivo. Ele fica contente e agradece. Se ajoelhando, ele diz para lhe permitir se apresentar, e diz que se chama Ortiz. Ele é o capitão dos cavaleiros, e pergunta se pode perguntar o nome dela também. Ainda se sentindo estranha, ela responde que é Lily, e ele diz que esse é um nome maravilhoso. De perto, ele pode ver o quanto ela está magra, e tem certeza de que aquele homem não a alimentou o suficiente. Ela deve ter sofrido mais do que ele poderia imaginar. De repente a barriga de Lily roncou. Ela ficou envergonhada. Ortiz diz que já é hora de comer, e pergunta se há algo em particular que ela gostaria. Ela não sabe se realmente poderia pedir algo que gostasse. Ele manda que ela fique à vontade para pedir o que quiser. Ele não se importa. Neste momento a palavra livre passa pela mente da garota. Ela pensou que nunca seria livre, e mais uma vez lembra daquele homem dizendo que ela era uma escrava e nunca seria livre, mas se pergunta se realmente está livre agora. Um pouco hesitante, ela diz que gostaria de um pouco de sopa quente, radiante. Ortiz diz que irão prepará-lo imediatamente. Lily foi servida com sopa quente, mas havia mais do que isso na mesa. Tinha um banquete de comidas variadas. Confusa, ela se pergunta se eles realmente fizeram toda essa comida para ela. Ortiz sorria dizendo para ela comer tudo o que quisesse. Ela o acha muito estranho, e não entendia por que ele se esforçaria para fazer sopa para uma escrava. Depois de experimentar uma colher de sopa, ela começa a tremer. Ortiz não entendia o que estava acontecendo. Lily começa a lagrimejar. Sopa quente e uma refeição completa foram sempre coisas que ela nunca pensou que teria. Quando pequena, ela imaginava ter uma refeição pacífica ao lado de pessoas que amava. 3 dias depois, Ortiz encarava Lily fixamente. Ela comia sem parar, já que ela nunca pôde fazer isso antes. Ele estava emocionado que ela estava comendo junto a ele de novo. E ela se perguntava por que ele estava tão feliz. Ele pensa que ela tem uma boca pequena, mas dá mordidas tão grandes. Ela é como um esquilo, ela é tão fofa. Ele diz que ela pode comer quanto pão e sobremesa quiser.
Ela encara as comidas em cima da mesa e se pergunta se pode comer mesmo quanto quiser. Mary pega um prato de sobremesa em cima da mesa e coloca perto da Lily. Lily pega um biscoito e dá uma mordida. E enquanto mastigava, pensava que não há nada assustador nesse lugar que possa te machucar. Ela olha para Ortiz sentado na frente dela, e ao perceber o olhar dela em sua direção, ele sorrir. Ela acha tudo tão estranho. Ela pensou que todos os homens eram violentos, então se pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela. Ele diz que acredita que ela se acostumou a morar lá, perguntando se ela quer conversar um pouco. Então pergunta se ela se lembra de quando caiu no penhasco. Ela lembra que nesse dia ficou surpresa ao acordar nos braços de um homem estranho sem roupa. Mas deve ter sido ele quem te salvou. Ele diz que ela pode escolher um dos dois caminhos. Primeiro, ela poderia voltar para sua antiga casa, e ela se pergunta por que ele estava fazendo aquela expressão. Ele continua dizendo que se for o desejo dela, então ele entregará ela lá com segurança. Ela fica assustada. Se ela voltar, terá que viver novamente daquele jeito. Então pergunta qual é a outra opção. Ele diz que a segunda opção é que ela pode ficar lá. Surpresa, ela pergunta se realmente está tudo bem ela ficar lá. Ele diz que se é isso que ela quer, então ela pode ficar o tempo que quiser. Ela é livre para escolher o que deseja fazer. Ela lembra novamente da palavra livre, ficando nervosa. Mas, ela é uma escrava, e um escravo tem um dono. Tremendo sem parar, ela diz que tem que voltar ao mestre Macbeth. Ortiz percebe o nervosismo dela, então chama Mary. Em seguida, Mary leva um chá para Lily, e ao olhar para ela, Lily a ver com um sorriso brilhante. Ortiz diz que esse é o seu chá favorito, e gostaria que ela experimentasse. Ela bebe sentindo um perfume muito bom. Os seus olhos começaram a brilhar ao beber algo com um cheiro tão bom. Ele diz que tem uma fragrância adorável, perguntando se ela achou também. Mas, ela se pergunta se ele está apenas sendo legal porque não sabe que ela é uma escrava. Ela diz que é apenas uma escrava, e que ele não precisa agir gentil assim com ela. Ele diz que sabe. Ela fica bastante surpresa, mas ele diz que isso não importa. Ele quer fazer coisas assim por ela, então ela também deve fazer o que quiser, e aí pergunta o que ela quer fazer. Ela continua achando ele muito estranho, e não entende por que ele está sendo tão gentil com ela. Ela não sabe o que ele está pensando, mas, se ela tiver permissão para escolher por ela mesma, então, ela grita que quer ficar lá, pedindo por favor, para que ele permita. Se levantando, ele diz alegremente que está ok, mas ela diz que não pode ficar lá para sempre. Ele pergunta por que não. Ela diz que pertence ao mestre Macbeth. Ortiz fica enfurecido, se perguntando quão profundo é o domínio daquele homem sobre Lily. Nesse momento, ele sente que vai mudar para sua forma de dragão. Ele logo se acalma. Se Lily lhe vê assim, pode assustá-la novamente, então expira tentando manter a calma. Ele pergunta que tal encontrarem um motivo para ela ficar lá para sempre, e diz que ela poderia trabalhar para ele, ou poderia ser empregada doméstica, mas resmunga dizendo que isso dá muito trabalho. Ela pode ser jardineira. Mas ele resmungou novamente pois não quer que ela suje as mãos. É aí que ele tem uma grande ideia, dizendo que ela deveria se casar com ele, mas ela ficou bastante confusa com a proposta dele. Ela não entendia por que ele estava fazendo esse tipo de proposta para uma escrava como ela. Ele diz que é isso que ela deve fazer. Se ela se casar com ele, então ela poderá ficar lá para sempre. Mas ao olhar para Lily e ver que ela estava sem nenhuma expressão, ele ficou chocado, e imediatamente se desculpou colocando a mão na boca. Ele diz que acabou de dizer que ela deveria ser livre para escolher por si mesmo. Como ele pôde ter falado de forma tão egoísta? E pede para que ela por favor esqueça tudo o que disse. Em pânico ele se acha um idiota, se perguntando se existe uma maneira pior de propor casamento, e acha que Lily deve odiá-lo agora, mas, ao olhar para ela, vê ela rindo, ficando corado. Lily, que também estava corada, pensa que ele é realmente tão estranho, e se pergunta se ele quer se casar com alguém como ela. Ela nunca conheceu ninguém como ele antes. Ele contente diz que ela finalmente sorriu. Ele sabia, o riso realmente combina melhor com ela. Nesse momento, um flashback passou pela mente do Ortiz. Ele estava em sua forma de dragão ainda jovem, e estava bastante machucado. A Lily, quando era mais jovem, o encontrou. Ela ficou preocupada ao vê-lo machucado, e queria ajudá-lo. Ela tentou tocar nele para ajudar, mas ele parecia muito assustado. Então, com um sorriso radiante, ela disse que os olhos dele eram tão lindos como o céu.
Naquele dia, os pais de Lily estavam em casa bebendo. Havia várias garrafas de bebidas jogadas pelo chão ao lado de outras sujeiras. O homem dizia para a mulher que se matasse uma das feras, poderá obter uma bela recompensa, e que era engraçado vê-los correr. A mulher disse que todos eles deveriam simplesmente rolar e morrer. Lily apareceu e seu pai perguntou o que ela queria. Ela perguntou se tinha alguma comida. Com raiva, a mulher pegou um balde de lixo jogando contra a garotinha, mandando ela comer aquilo se estivesse com muita fome. Lily pegou um pedaço de pão que tinha caído do lixo, e imediatamente correu para fora. À noite, chegando na floresta, ela perguntou se o dragão estava ali. Ele que estava dormindo acordou ao ouvir ela o chamando. Sorrindo, ela disse que trouxe um pouco de comida para ele, e então pulou para dentro de onde ele estava. Ela arrancou a parte suja do pão e deu a parte boa para ele. Ela se desculpou dizendo que isso era tudo que conseguiu encontrar. Ele foi comer o pão, mas parou e olhou fixamente para ela. Sorrindo, ela disse que não precisava de nenhum pedaço, pois já tinha comido muito em casa. Ele então começou a comer o pão. Enquanto isso, a barriga de Lily roncava de fome. Ortiz decidiu não contar que eles já se conhecem, pois tem certeza de que ela não se lembra, mas não se importa de manter segredo. Se ela está feliz, então ele protegerá o sorriso dela. Uma carruagem chega à mansão. O cocheiro avisa a Lady Scarlet que chegaram. Uma mulher loira com olhos verdes sai da carruagem, dizendo que já faz tanto tempo desde a última vez que visitou, e que tem muita saudade do Sr. Ortiz. Lily e Ortiz tomavam chá juntos no jardim, até que Scarlet chega escancarando a porta, deixando Lily assustada. Scarlet fica emocionada ao ver o Sr. Ortiz, e ele se levanta surpreso ao vê-la. Ele pergunta por que ela está lá. Ela diz que ele está tão lindo hoje, até que percebe que ele não está sozinho. Vendo que ele tem uma convidada, se virando para Lily que a encarava, ela se apresenta dizendo que é a filha do Conde Rubeus, e que é um prazer conhecê-la, falando que se chama Scarlet. Momentos depois, Scarlet pede desculpa por interromper a refeição deles. Lily fica encantada com a beleza dela, a encarando fixamente. Ortiz diz que devido a algumas circunstâncias complicadas, ela ficará lá por um tempo, e pede para que Lily se apresente. Nervosa, ela se curva dizendo que sente muito, e pede desculpas por ser tão rude com a filha de um conde. Tremendo e gaguejando, ela se apresenta dizendo o nome. Scarlet ficou bastante confusa, mas aí segurou a mão da Lily e sorriu dizendo que ela não precisava se desculpar tanto. Olhando para a expressão de Scarlet, que tinha um sorriso gentil e radiante, Lily ficou surpresa e envergonhada. Scarlet diz que trouxe alguns lanches para a hora do chá para o Sr. Ortiz. Ela diz que eles são um símbolo do agradecimento deles por sua presença no próximo baile, e que seu pai mandou lembranças. Ele disse que ela não precisava se esforçar para trazê-los pessoalmente, agradecendo. Lily pensa no baile, brilhante e elegante, um lugar que não tem nada a ver com ela. O Sr. Ortiz disse que ele também é o capitão dos cavaleiros. Ela se pergunta se será que ele foi convidado porque é importante. Ele é na verdade completamente diferente dela. Ela passa pela Scarlet, que coloca a mão na boca dando uma risadinha, então agarra o braço dela, pedindo para serem amigas. Em seguida, os três lanchavam juntos. Alguns lanches são servidos e Scarlet diz que eles são alguns dos seus doces favoritos, dizendo para Lily experimentar. Lily pega os doces para experimentar, mas antes disso, pergunta por que Scarlet lhe pediu para ser sua amiga. Ela responde que só queria lhe conhecer melhor, e pergunta se precisa de outro motivo. O coração de Lily começou a bater rápido de emoção. Essa é a primeira vez que ela tem um amigo. A única outra pessoa no seu mundo era o mestre Macbeth. Ela se pergunta se realmente pode se tornar amiga dela, então lembra do Ortiz dizendo que ela devia fazer o que quisesse. Sorrindo, Scarlet diz que elas serão boas amigas, e o Ortiz fica contente pela Lily. Enquanto isso, Scarlet pensava que ela é uma plebeia que nem sabe fazer uma reverência adequada, se perguntando como poderia ser amigo de alguém como ela. Ortiz retorna ao trabalho, e um homem lhe dá as boas-vindas de volta, perguntando como foi seu feriado. Ortiz responde que conseguiu descansar um pouco, graças ao trabalho duro do homem. Ele pôde passar um tempo com Lily, e ela parecia feliz em fazer uma amiga. Ele não é muito bom em lidar com a Lady Scarlet, mas está feliz que ela tenha gostado de Lily. O homem lhe entrega um relatório que compilou enquanto estava de férias. Ortiz diz que é uma quantidade ainda maior do que o normal. O homem pergunta se ele está se referindo ao total de feras mortas neste mês, e que é natural que tenha subido. Afinal, as feras são inimigas que deveriam ser exterminadas.
Ortiz se pergunta que se eles souberem que ele também é uma fera, o que seria de todo mundo, e o que seria de Lily, e o que seria dele. Lily estava arrumada, e Mary diz que ela está maravilhosa. Envergonhada, ela agradece. Ortiz, emocionado, diz que ela está linda, verdadeiramente. E enquanto ela se olhava no espelho, ele dizia que ela estava claramente feliz por usar um vestido pela primeira vez, mas ainda estava um pouco hesitante e reservada. Suas mãos pequenas, perfeitas para estender a mão e a embalar, suas bochechas rosadas e vermelhas, seus olhos brilhantes. O coração dele acelerava cada vez mais, achando tão fofa. Mary chama a atenção dele, fazendo ele voltar a si. Ele então diz que está indo para o trabalho, e que era para ela se divertir. Ela pensa que teria ficado feliz com qualquer roupa velha normal, desde que sua roupa não envergonhe a Lady Scarlet, mas eles prepararam algo de altíssima qualidade para ela. Se aproximando dele hesitante, ela diz que está muito agradecida pelo vestido. Ao ver a expressão no rosto dela, ele ficou nervoso, e disse sorrindo que era claro. Lily chega até a casa da Scarlet, ficando impressionada com o lugar. Parecia como um castelo. Ela agradece a Ortiz e a Mary. Ela finalmente se sente bem o suficiente para fazer viagens ao ar livre, e está realmente muito grata a ele. O Sr. Ortiz em particular estava muito preocupado em te ajudar. Lily esperava Scarlett ao lado dos empregados, até que ela chega dizendo para Lily ser bem-vinda à sua casa. Lily agradece nervosa por ela ter lhe convidado para o chá, mas a Scarlett diz que isso não vai dar certo, e que ao cumprimentar um nobre em sua própria casa, ela deve se levantar da cadeira. Preocupada, Lily se desculpa. Scarlett diz que ela não pode ser ajudada, dizendo que ela é uma plebeia, e que não precisa ter vergonha de não conhecer as regras dos nobres. Ela então sorri dizendo para tomarem chá, enquanto Lily se sentia para baixo. Scarlett pergunta se o vestido que ela está usando é o que o Sr. Ortiz lhe deu. Lily responde que sim, e diz que ele tem sido muito atencioso. Scarlett diz que isso é muito legal, e que está com muitos ciúmes. Lily pergunta se pode perguntar mais sobre o que ela te disse antes. Scarlett pergunta se ela quer dizer sobre a história de quando o Sr. Ortiz foi nomeado Capitão das Noites. Lily responde que sim. Scarlett diz que vê que Lily também gosta dele, mas ela fica nervosa dizendo que não é nada disso, e que apenas quer conhecê-lo melhor. Ela não entende por que ele a trata tão gentilmente, e por que ele fica tão feliz por estar perto dela. Se ela aprender mais sobre ele, talvez ela finalmente entenda. Scarlett pergunta por que Lily não participa também. Lily fica confusa, e ela diz que é do baile, e que se ela comparecer, poderá haver um lado completamente novo do Sr. Ortiz. Por exemplo, ela pode ver como ele dança, mas Lily diz que não sabe nada de baile, nem de dança, ela só causaria problemas. Scarlett se pergunta por que ela é tão indecisa. Ela sabe que ela quer ir, mas tudo bem, pode forçá-la a ir. Um grupo de cavaleiros estavam reunidos treinando. Eles olhavam com atenção dois homens se enfrentando. Um deles é o Ortiz, que consegue quebrar a espada de madeira do outro homem, o jogando contra o chão, vencendo a disputa. O homem diz que realmente não é páreo para ele. Ortiz diz que não tem tanta certeza disso. Todos ali são incrivelmente habilidosos. Ele tem que treinar constantemente para que nenhum deles o supere. O homem diz que há um boato circulando sobre seu convidado. Dizem que ela vai ao baile. Ortiz ficou surpreso ao saber disso. Lily também ficou surpresa ao saber que vai ao baile. Ortiz diz que é raro permitir que hóspedes fiquem ali, então receia que todos estejam muito curiosos sobre ela, os nobres em particular, mas ela diz que não concordou em participar. Ela acha que se cometeu um erro, pode acontecer algo como o passado. Começando a tremer, ao se lembrar de estar sendo chicoteada, ela fica em pânico, começando a respirar ofegante. O Ortiz consegue chamar a atenção dela, e diz que se ela não quiser ir, então não precisa. Mas ela diz que não quer envergonhar o nome dele. Ele balança a cabeça em sinal de negativo, e diz que o mais importante é que ela escolha o que quer fazer. Ela se pergunta o que quer fazer, lembrando mais uma vez de quando era criança. Ela lia um livro velho e rasgado de princesa, onde a princesa dançava com o príncipe. Ela achou muito brilhante e divertido, e um dia, ela queria ir a um baile. Naquela época, ela pensou que seu sonho nunca se tornaria realidade, uma escrava que nunca poderia ir a um baile. Então agora ela tem a oportunidade. Ela então diz que quer participar, e Ortiz diz que dará tudo dele para apoiá-la. Mary ficou feliz por ela também. O coração de Lily começou a bater rápido. Ela estava muito feliz. No dia seguinte,
Ortiz trouxe uma professora de etiqueta para ela, a professora Elizabeth. Com um olhar furioso, a professora disse que não seria tolerante, portanto, era para ela se certificar de estar preparada. Lily agradeceu por ela lhe instruir. Ela começou a aula de etiqueta aprendendo a usar corretamente os pratos, talheres e lenço, também a se comportar na mesa e a comer corretamente. A professora Elizabeth anotava tudo o que ela fazia. Essa é a primeira vez que Lily tem aulas. Tudo parece tão novo e emocionante. Lily e Scarlett estavam juntas novamente. Scarlett pergunta se ela gosta dos seus estudos, dizendo que essa é uma opinião única. Todo mundo normalmente odeia suas aulas, mas ela sabia que Lily não é normal como todo mundo, então pergunta sobre as aulas de dança. E Lily diz que ainda estão procurando uma instrutora. Scarlett pergunta por que ela quer uma instrutora mulher. Lily tenta falar sobre os homens, mas não consegue por estar muito nervosa. Scarlett diz que espera que ela encontre alguém legal para ajudá-la. Entrando na carruagem, ela diz que sabe quem eles vão pedir para ser instrutor de dança de Lily. Provavelmente a Lady Beckett. A empregada diz que é incrível que ela tenha descoberto isso tão rapidamente, mas ela diz que foi simples. Em termos de nobres dos quais o Sr. Ortiz é próximo, o único tolerante o suficiente com os pobres para concordar em instruir um plebeu é a Lady Beckett. Ela então manda dizer para a Lady Beckett que aquela senhorita Lily encontrou outra pessoa para ser seu instrutor de dança. A hora passava. Enquanto Lily lia um livro sobre dança, ela estava preocupada. Sua instrutora de dança logo estaria ali. Ela estava tão nervosa que pegou emprestado um livro da sua instrutora de etiqueta, perguntando o que iria fazer se pisasse no pé dela. Mary chega chamando, dizendo que sua instrutora estará lá em breve. Lily dá um pulo da cadeira, falando para ela mesma que estava tudo bem. Mary diz que ela vai ficar bem, afinal, ela tem trabalhado muito duro, e acredita que ela aprenderá a dançar em pouco tempo. Momentos depois, um homem chega dizendo que a partir de hoje será seu instrutor de dança. Seu nome é Cyril Kingscoa. Ele diz que está ansioso para ensiná-la. Ela ficou assustada, se perguntando se o instrutor não era uma mulher. Ele pergunta se há algo de errado. E se aproximando dela diz que uma expressão tão profunda não combina com uma bela dama como ela. Lily não conseguia se mover e nem falar nada. Mary tenta acalmá-la, dizendo para ela não sentir que precisa se esforçar, e pergunta por que não terminam as coisas por hoje. Mas mesmo ofegante, Lily diz que ela nunca poderia fazer algo tão rude. Então sorrir dizendo que vai ficar bem. Ela diz para Cyril que está ansiosa pela aula também. Ele diz que está feliz por ter pego esse trabalho e poder dançar com uma mulher tão linda. E já que é a primeira vez dela, irão começar com uma valsa simples. Ele toca nela dizendo que primeiro é para deixá-lo mostrar uma técnica básica, mas ela se assusta. Ele pensa que é exatamente como Lady Scarlett disse, ela é uma novata completa. Ela começou a tremer. Ele pede para que ela pegue sua mão. Ofegante e tremendo, ela leva a mão lentamente para dele. Ele a puxa rapidamente pela mão, começando a se mover, dizendo que uma dança só pode ser feita com um parceiro. Ele pensa que parece que terá que ser um pouco assertivo com ela. Ele gostaria que ela aprendesse a relaxar um pouco, mas, nesse momento, ele percebe que ela está ficando sem ar. Ele tenta acalmá-la, mas ela estava com muito medo por ele estar tocando nela. É como naquela época, quando ela era uma escrava. De repente, ao lembrar desses momentos, ela desmaia. Mary grita preocupada. Já em seu quarto, Ortiz esperava ela acordar preocupada. Quando ela abre os olhos, ele imediatamente pergunta se ela está bem. Ele diz que sente muito. Ele pediu a Lady Beckett para ser sua instrutora de dança, mas parece que a mensagem foi entregue à pessoa errada. Ela diz que a culpa foi dela, e que tudo isso aconteceu porque tem medo dos homens, e que foi tão rude com o instrutor Cyril, mas Ortiz diz que isso não é verdade, e que isso foi tudo culpa dele. Ela pergunta se ele deixou o trabalho para vê-la, e que realmente sente muito. Ele fica irritado por não ter confirmado corretamente os detalhes do acordo. Ela diz que está tudo bem, e que continuará tendo aulas com o instrutor Cyril. Ele vai dizer algo, mas é interrompido pela chegada da Scarlett, que diz que se for esse o caso, ela poderia ser sua instrutora. Ele pergunta por que ela está lá. Ela diz que ouviu dizer que a senhorita Lily desmaiou, e teve que correr e ter certeza de que ela estava bem. Lily agradece por ela se preocupar. Ortiz pergunta se ela está disposta a ensinar Lily a dançar. Ela responde que sim, e que afinal, é a filha orgulhosa de um conde. Ela diz que tem confiança em suas habilidades, e já que Lily é sua amiga, claro que está disposta a te ensinar.
Scarlett ensinava a Lily a dançar. Enquanto contava os passos, ela coloca o pé para que Lily tropece. Em seguida ela diz que sente muito, e que não tem certeza de como suas pernas poderiam ter se cruzado daquele jeito. Lily se desculpa, dizendo que é sua culpa por ser tão ruim em dançar. Scarlett diz que supõe que esteja certa, e pensar que ela tropeçaria em uma valsa tão elementar, dizendo que ficaria tão envergonhada que morreria na hora. Lily se desculpa novamente. Ela se senta para descansar, e não imaginava que dançar seria tão difícil. Scarlett pergunta se ela já está sem fôlego, e que vê que ela não tem muita resistência. Lily diz que pode ver que Scarlett é uma dançarina veterana. Ela concorda, dizendo que afinal é uma nobre, e dança desde criança. Mas bem, é assim que as coisas são. Lily é uma plebeia. Ela tem certeza que ela era tão pobre que não tinha tempo para coisas como dançar. Lily pensa que ela está certa, afinal, ela era uma escrava, e ela realmente era pobre. Ela se pergunta por que de repente se sente tão ansiosa. Scarlett diz que esse foi um tempo suficiente para conversar, e que é para continuar. Lily então se levanta dizendo que está certo. À noite em seu quarto, Lily sentia seu corpo pesado, e se pergunta se realmente vai aprender a dançar assim. Ela logo começa a balançar a cabeça em sinal de negativo. Ela é inferior a todos os outros, então isso significa que ela também tem que trabalhar mais. Ortiz passava pelo corredor até que ouviu barulhos vindo do quarto de Lily. Ele abre a porta e vê que ela está praticando dança sozinha, ficando admirado ao ver. No dia seguinte, Lily mostrava sua dança para Scarlett. Depois que termina, ela pergunta como foi. Scarlett pensa que ela estava lutando muito da última vez, se perguntando como ela melhorou tão rapidamente. Ela então diz para Lily que ela é incrível, e que nunca viu passos tão perfeitos antes, e que ela tem um talento natural para dançar, então deve ser capaz de dançar uma valsa normal agora. Ela pede para que Leila toque uma música, então pega Lily dizendo para tentar com uma música nova agora. As duas começam a dançar enquanto Lily achava a canção muito rápida, até que ela torce o pé caindo no chão. Scarlett pergunta se ela está bem, dizendo que não pensou que ela teria tanta dificuldade em acompanhar, e que realmente não pensou que ela iria cair, e supõe que essa música ainda foi muito difícil para ela. Ortiz via que os números de feras mortas estavam aumentando novamente, enquanto houver vítimas humanas. Isso não mudará, ele lembra do pai, perguntando o que deve fazer. Mary bate na porta o avisando que a Lady Scarlett voltará para casa em breve. Ele pergunta se já é tão tarde, e pensa que precisa ter certeza de que vai se despedir dela antes que ela vá embora. As duas garotas conversavam, até que Ortiz chega se aproximando delas. Ao vê-lo, Scarlett fica contente dizendo que sentiu falta dele. Ela vai em direção a ele e dá um empurrão na Lily. Ortiz grita correndo em direção a ela, mas, enquanto caía, Lily ficava apavorada, lembrando de quando caiu do penhasco. No entanto, o Ortiz conseguiu pular e segurar a Lily. Ele caiu no chão de costas enquanto a segurava por cima dele, e diz que está tão feliz que ela esteja segura. A Lily rapidamente se levantou pálida, preocupada por ele ter caído por segurá-la. Ela então diz que sente muito, mas nesse momento, ela começou a sentir muita dor no tornozelo, que estava bastante machucado. Ortiz diz que o tornozelo dela está inchado, e pergunta se ela torceu quando caiu, mas ela diz que não é isso. Sorrindo, ela diz que durante sua aula de dança, cometeu um pequeno erro. De repente, a Scarlett corre se aproximando chamando pelo Sr. Ortiz. Ela diz que não acredita que eles dois caíram da escada, perguntando se ele está ferido, mas em um tom sério, ele pergunta se ela sabia. Ela fica confusa, ele a encara com um olhar frio, e pergunta se ela sabia que Lily torceu o tornozelo. Scarlett fica parada sem dizer nada, até que ela, fingindo inocência, pergunta o que, e do que ele está falando. Ele diz que esse inchaço é terrível. Lily se esforçou demais, já que ela é a instrutora de dança dela, acredita que deveria ter notado isso. Perguntando se ele está errado, Scarlett, fingindo preocupação, coloca a mão na boca perguntando se a senhorita Lily ficou ferida, dizendo que não percebeu nada. O Ortiz, sorrindo radiantemente, diz que então supõe que não seja culpa de ninguém. Ele então se vira se agachando ao lado da Lily, e de repente ele a carrega, a deixando surpresa. Ele diz que antes que ele esqueça, se ele descobrir que Scarlett mentiu para ele, não pretende ser tolerante, nem mesmo para ela. Ouvindo isso ela se arrepia, ficando preocupada. Passando por ela, ele diz que então, é para ela fazer uma boa viagem para casa.
Enquanto ele subia a escada, a Lily, nervosa, dizia que podia andar sozinha, mas ele insistia em carregá-la, dizendo que iria levá-la de volta para o seu quarto, e que precisavam se apressar e cuidar do seu tornozelo. Por outro lado, a Scarlett, com uma expressão sombria, mordia a unha pensativa. A Lily já estava em seu quarto com o pé enfaixado. O Ortiz diz que ela deve evitar colocar peso no tornozelo, e que ele vai mandar levar suas refeições para o seu quarto por enquanto. De cabeça baixa, a Lily diz que sente muito, mas Ortiz pergunta por que ela está se desculpando. Ela diz que está causando problemas para ele novamente, mesmo que tenha sido culpa dela ter torcido o tornozelo. Ele pergunta por que ela acha isso. Ela diz que afinal, ela é uma inútil. Ela é tão inútil e não tem propósito. Ela deixou o mestre Macbeth tão chateado. É por isso que ele lhe chicoteava. Tudo o que ela fez foi pedir coisas egoisticamente. Então foi por isso que seus pais lhe venderam. Ela coloca a cabeça sobre os joelhos e diz que absolutamente tudo, foi tudo culpa dela. Ortiz fica bastante preocupado. Ele acha que se ele tivesse salvado ela um pouquinho antes, ela talvez não tivesse que suportar tanto sofrimento. Ele diz para Lily que pais normais nunca venderiam os seus filhos, e não é culpa dela que eles a venderam. Macbeth foi violento com ela por causa de seus problemas de raiva. Qualquer ser humano adequado nunca machucaria outra pessoa de forma tão impensada. Ele diz que se Mary se atrasasse para terminar as tarefas um dia, pergunta se Lily bateria nela por isso. Ele diz que ela não fez nada de errado. Lily, surpresa com o que ele disse, olha para ele calorosamente. Ele continua, e repete dizendo que ela não fez nada de errado. Lily, sentindo essas palavras gentis, acabou desabando em lágrimas. Ela chorou tanto que chegou a soluçar. Ela sempre quis que alguém lhe dissesse isso. Ela se convenceu de que tudo era sua culpa. Ela não poderia ter suportado viver de outra forma. Ela então pensa sobre ele dizer que ela não fez nada de errado. A verdade é, ela só queria que alguém lhe dissesse isso. Ela queria que alguém lhe tocasse suavemente em vez de lhe machucar. Ela só queria ser amada. Ortiz diz que ela não é propriedade de ninguém. Ela é um ser humano, digna de amor. Ele diz para ela chorar tudo o que ela precisar. Não há ninguém ali que iria repreendê-la por isso. Lily então volta a chorar, emocionada pelas palavras de consolo dele. Mais tarde, ela acorda sozinha, percebendo que chorou até dormir. Ela se pergunta se ele ficou incomodado com o quanto ela chorou, mas acha que se sente um pouco melhor agora. Ela rapidamente se levanta da cama, dizendo que precisa agradecer a ele. A Mary estava na cozinha cozinhando, até que ouviu alguém se aproximando. A Lily abre a porta. Mary pergunta se ela está procurando por algo. Lily gagueja e diz que ele. Mary percebe que ela está falando do Sr. Ortiz, e diz que ele já saiu para trabalhar, e pergunta se ela queria falar com ele. Lily, um pouco nervosa, diz que queria agradecer a ele, mas agora que está pensando nisso, não tem certeza do que deve fazer para mostrar seu agradecimento. A Mary fica pensativa, até que ela pergunta que nesse caso, que tal ela ajudar a cozinhar? Sem hesitação, Lily começou a ajudar a Mary na preparação da comida. A Mary diz que ela é muito boa nisso. Lily diz que ela tinha que preparar refeições todos os dias. Ela pensa que cozinhar sempre foi uma experiência terrível para ela, mas ela está feliz que seu tempo como escrava possa ser útil assim. Sorrindo, a Mary diz que tem certeza de que o Sr. Ortiz ficará grata por isso, e Lily pensa que espera que sim. Mais tarde, na hora da refeição, elas serviram a torta que fizeram. Quando Ortiz deu a primeira garfada, ficou impressionado com o sabor. Lily estava apreensiva esperando pela reação dele. Emocionado, ele pergunta para Lily se ela está planejando se tornar uma chefe real. Ela fica confusa e diz que não está. Ele pergunta o que, dizendo que isso é tão incrivelmente delicioso. Lily se sente bastante feliz e pensa que ele parece feliz. Ela murmura, fazendo ele parar e levantar a cabeça. Ela então agradece a ele e diz que ele lhe ajudou muito. Ele diz para ela não se preocupar com isso. Tudo o que ele fez, fez porque quis. Um pouco nervosa, ela diz que isso é sobre o baile. No entanto, ela não consegue expressar o que queria. Ortiz pergunta se ela ainda quer participar. Ela responde que sim. Ele pergunta o que ela fará com suas aulas de dança, e se ela continuará suas aulas com a Lady Scarlett. A Lily fica em silêncio. Ele então diz que ela deveria ser mais honesta consigo mesma. Todo mundo tem pessoas com quem acha difícil lidar. E pergunta se ela acha a Lady Scarlett uma pessoa difícil. Gaguejando, ela pergunta o que ele quer dizer com achar a Lady Scarlett difícil. Ela pensa na Scarlett.
Ela não entendia por que se sentia tão insegura perto dela, e se pergunta se é por causa disso. Ela então diz que acha difícil lidar com ela, e o Ortiz diz que entende. Ele diz que nesse caso, assim que seu tornozelo estiver curado, ele encontrará um novo instrutor de dança para ela. Ele pensa um pouco, então se levanta, e estendendo a mão para ela, diz que nesse caso, que tal ele te ensinar? Ela fica confusa, ele diz que é claro. Somente se ela concordar, se não for possível, então Mary pode te ensinar, e eles podem perguntar à professora Elizabeth também. Lily fica o encarando, ela pensa que até recentemente, ela estava sempre sozinha, mas então, com lágrimas nos olhos e sorrindo gentilmente, ela diz que sim, pedindo por favor para que ele lhe ensine, enquanto pensa que agora ela não está mais sozinha. O Macbeth com raiva, pergunta o que diabos é isso. Ele pensou que ela estivesse morta. Ele amassa um papel, enquanto diz com um sorriso malicioso, que ele não pode acreditar que Lily ainda está viva. A Lily foi para a cidade com o Ortiz para comprar um vestido. Eles estavam em uma loja enquanto a vendedora perguntava o que achavam dos designers. Observando, Ortiz diz que ela vai usá-los no baile, então não há problemas em serem chamativos, mas pergunta se ela tem algo um pouco menor. Enquanto Ortiz conversava com a vendedora, a Lily percebeu que ali também vendia joias. Ela ficou admirando uma das pedras preciosas, porque é da mesma cor dos olhos do Ortiz. De repente, ele chegou atrás dela assustando. Ele pergunta se ela se interessou por esse colar. Ela responde nervosamente que não. No entanto, ele diz para a vendedora que vai comprar isso. Lily, desesperada, diz que ele não precisa fazer isso. Ela diz que chamou sua atenção. Então ela estava apenas dando uma olhada. Ele diz que é importante ter coisas nas quais ela está interessada. Para esse fim, vestindo coisas que ela gosta de ver, vai fazer ela se sentir linda no baile. Ele toca no cabelo dela e ela fica corada. E enquanto a encarava, ele pensa que combina perfeitamente com ela. Então ele sorri calorosamente para ela, fazendo ela se sentir aquecida. Depois de comprarem bastante coisas, enquanto caminhavam pela rua, Ortiz pergunta se ela está cansada. Ela responde que não. Ela está bem, emocionada. Ela pensa que ela teve que fazer algumas tarefas muitas vezes quando era escrava, mas essa é a primeira vez que ela se divertiu muito fazendo compras. De repente, ela ouve alguém gritar o nome dela. Ela reconhece a voz, então se assusta e entra em pânico. Ela olha para trás com o coração acelerado. Percebendo que é o Macbeth, ele pergunta por que ela está perdendo tempo, mandando ela voltar para ele, dizendo que eles estão indo para casa. A Lily começa a tremer. Ela o encara com olhos sem vida, enquanto o chama de Mestre Macbeth. No entanto, o Ortiz entra na frente dela. Ele manda que o homem por favor vá embora. Com extrema raiva, o homem pergunta quem é ele. Ele grita apontando para ela, dizendo que ela pertence a ele, e que é para ele devolvê-la, enquanto a Lily, escondida atrás do Ortiz, se estremecia. Ortiz pede por favor para ele não insistir no assunto. Com um olhar ameaçador, ele diz que ela não é posse de ninguém. O homem se estremece e começa a suar frio de nervoso, mas ele volta a gritar que ela é uma escrava. Ele a comprou. Ele tem o direito de levá-la de volta com ele. O Ortiz pergunta para Lily o que ela quer fazer. Ela, ainda suando frio de medo, pensa que ele sempre lhe pergunta como se sente em relação às coisas. Ele sempre lhe respeita e respeita as suas opiniões. Ela não quer mais viver com medo. Ela começa a se estremecer e gagueja tentando dizer o que queria, até que gritando bem alto, ela diz para o Macbeth que ela nunca vai voltar para ele. Ele rende os dentes com ódio, enquanto franze o rosto. Com extrema raiva, ele avança para cima dela, perguntando como ela ousa falar assim com ele. Ela tenta recuar. Nesse momento, o Ortiz agarra a mão do homem apertando com força. Ele diz que ele não sabe disso, então é para permiti-lo esclarecer. Neste país, o tráfico de pessoas é ilegal. Além disso, o tratamento desumano que ele a submeteu. O homem começa a sentir uma dor absurda, e com um olhar assassino, o Ortiz diz que ele deveria ser investigado, e pergunta de quantos crimes ele seria considerado culpado. O homem, se estremecendo de dor, xinga. O Ortiz então solta o braço dele. Ele se vira saindo estalando a língua, dizendo que ele vai se arrepender por isso. Se virando para Lily, Ortiz pergunta se ela está bem. Ela vira a cabeça olhando para o Macbeth. Ortiz pergunta qual é o problema. Ela diz que ele costumava usar ela para tudo, mas pensa que agora, ele parece tão pequeno e fraco. Ortiz sorri enquanto olha para ela, pensando que ela vai ficar bem. Ele tem certeza de que ela encontrará o que quer fazer na vida, e ela perseguirá seus sonhos por vontade própria.
A Mary estava ajudando a Lily a se arrumar. O Ortiz entrou no quarto chamando por ela, perguntando se ela está pronta. Ela se virou para ele, arrumada com um belo vestido longo. Ele é azul brilhante e repleto de flores. Ela também estava usando o colar que ela estava admirando na loja. Ortiz, corado e emocionado, diz que ela está linda. Lily, se sentindo envergonhada, fica com o rosto todo corado. Chegando no baile, ela fica apavorada do lado de fora, pensando que finalmente é a hora do baile. Seu coração começa a acelerar. O Ortiz a chama. Ele diz que estará ao lado dela para ajudá-la, então não é para se preocupar, dando a mão para ela. Ele diz que chegaram até ali, então irão se divertir. Ela sorri e diz que está tudo bem, e então pega na mão dele. Os dois se preparam para entrar enquanto a porta está sendo aberta. Os nobres já estavam todos no baile. O clima parecia bastante agradável. A Lily ficou impressionada, pensando que então, esse é um baile de verdade. O coração dela começa a bater muito rápido. É exatamente o que ela sonhou quando criança. Uma mulher, quando vê que o Ortiz chegou, diz que isso deve significar que a jovem ao seu lado é sua convidada. A Scarlett passa pelas mulheres e se aproximando do Ortiz e da Lily, dá as boas-vindas ao baile da propriedade Rubeus. Ela pede desculpas por manter o Sr. Ortiz esperando. Ele agradeceu por convidá-los para o baile, e ela sorri e diz que está feliz por ter conseguido entregar o convite pessoalmente. Ela se volta para Lily fingindo que não tinha percebido que ela estava ali, dizendo que ela tem tão pouca presença que ela nem te notou, e que sente muito, mas Lily diz que isso não a incomoda nem um pouco, e diz que está feliz em ver a Lady Scarlett novamente. Levantando graciosamente o vestido, Lily a reverencia, e agradece por ter convidado eles para essa noite. Scarlett diz que está feliz por não ter ofendido ela, e pede para que eles se divirtam ao máximo no baile esta noite. Ela sai descontente, pensando que é ruim que ela aprendeu a fazer reverência. Alguém se aproxima chamando o Sr. Ortiz. Ele se vira para ver que é o Sr. Beckett. Ortiz pede desculpas pelo transtorno causado à sua filha em relação às aulas de dança. De repente, um homem se aproxima atrás da Lily. Ele pede desculpas por incomodar, mas pergunta se ela pode dançar com ele. Ele estende a mão para ela. Ela se afasta, se assustando. Ela pensa que ela tem que dançar com o homem no baile. Ela sabia disso, mas não sabe se vai conseguir. A Scarlett se aproxima atrás dela, enquanto ela se estremecia. Scarlett diz que é rude recusar um convite para dançar em um baile, e que se ela recusar isso, ela vai envergonhar o Sr. Ortiz. Lily começa a tremer. Ela está apavorada, mas pensa que não pode deixar isso acontecer. Enquanto isso, o homem à frente dela estava confuso. A Lily tenta tocar na mão dele. Ela sente pavor, mas rapidamente segura a mão dele. Ele fica corado, enquanto ela gaguejando agradece pelo convite, até que o Ortiz, se virando e percebendo a situação em que ela está, pensa que isso não é bom. Lily ainda tem medo dos homens. A Scarlett, indo para cima dele, pede para que ele dance com ela. Ele fica sem palavras porque estava preocupado com a Lily. A Scarlett então o puxa, o chamando para dançar, enquanto ele preocupadamente olhava para Lily, que estava ofegante, quase sem conseguir respirar de medo. Os músicos tocavam suavemente violino. A música ecoava pelo salão do baile enquanto os nobres dançavam graciosamente. No entanto, a Lily estava apavorada dançando com um homem desconhecido. Ela tentava se calmar, dizendo para ela mesma que estava tudo bem, e que ele não é o mestre Macbeth. Tudo ficará bem, vai ficar tudo bem. Até que ela pisa no pé dele. Ela entra em pânico e se desculpa, mas ele diz que está tudo bem. Eles voltam a dançar, enquanto algumas senhoras os observavam. Uma pergunta sobre o ritmo e a forma daquela garota. Como descreveria isso? Já a outra diz que realmente não existe palavras. Por outro lado, a Scarlett dançando com Ortiz, pensava que a Lily parece absolutamente terrível. As outras senhoras estavam encantadas ao ver a Lady Scarlett dançando, e dizia que ela é o epítome da elegância em si. Scarlett sorri e pensa que é por isso que ela adora bailes. A música acaba e cada parceiro cumprimenta um ao outro. Scarlett diz que foi uma dança maravilhosa, mas o Ortiz rapidamente saiu correndo pedindo desculpas. O homem agradece a Lily pela dança, mas ao vê-la pálida, pergunta se ela está bem. Ele se pergunta se ela estava apenas nervosa. Ele diz que essa é sua primeira vez em um baile, e que ele estava preocupado se conseguiria dançar direito, mas sorrindo alegremente. Diz que se divertiu muito dançando com ela, agradecendo, e vendo o sorriso encantador do homem, a Lily se acalma um pouco. O Ortiz, se aproximando,
Pede desculpas por interromper. Ele diz que ela não está se sentindo bem, então ele gostaria de garantir que ela descanse um pouco. O homem diz que é claro. Ortiz leva Lily com ele, enquanto pergunta se ela está bem. Enquanto isso, a Scarlett os observava com uma expressão sombria. Do lado de fora no jardim sentados em uma fonte, Ortiz pergunta se Lily se acalmou um pouco. Ela responde que sim. Ele pensa que talvez fosse muito cedo para levá-la a um baile, então diz que devem voltar para casa. No entanto, ela o interrompe, dizendo que ela dançou. Ele fica confuso e pergunta o que. Lily, emocionada, diz que ela dançou com um homem, até o final da valsa. Ortiz fica surpreso. Ele pensou que teria que protegê-la para sempre, mas isso não está certo. Lily também está lutando por si mesma. Ele a acha uma mulher incrivelmente forte. Ele pergunta se ela se divertiu com sua primeira dança. Ela disse que estava tão perturbada que não pensou em se divertir. Ele se levanta perguntando se então ela quer tentar de novo. Indo para a frente dela, ele estende a mão e pergunta se ela aceita sua mão em uma dança. Lily fica corada e sem hesitação pega na mão dele. Do lado de dentro uma mulher podia olhar para o jardim. Ela ficou admirada com o que viu. A Lily e Ortiz dançavam graciosamente juntos sobre a lua e as estrelas. Eles olhavam calorosamente para os olhos um do outro. A Lily pensa que quando está com ele, ela não tem medo nenhum. Agora que ela está pensando nisso, tudo o que ele fez foi lhe salvar. Ela então agradece para ele, dizendo que tudo é graças a ele. Ele fica corado e pergunta se ela vai lhe chamar pelo seu nome, dizendo que sente que ela tem evitado lhe chamar de Ortiz. Ela pensa que então ele percebeu. Ela costumava ser uma escrava, então não tinha ideia de como se dirigir a ele todo esse tempo. Eles estão tão distantes em status. Ele diz que ela não é mais uma escrava, e ele não quer que ela se limite mais. Ela sorri e diz que está certo, o chamando de Sr. Ortiz, e ele cora com um sorriso. Eles voltam para dentro do baile. Algumas mulheres começam a bater palmas dizendo que eles dois eram adoráveis, e que elas ficaram totalmente cativadas por eles dois. Ortiz sussurra para Lily que elas estão elogiando sua dança. Lily se surpreende. Ficando envergonhada com o rosto todo corado, ela se pergunta se poderia ser que elas os viram. Ela pensou que eles estavam sozinhos. De repente, a Scarlett se aproxima passando pelas mulheres. Ela diz que ficou tão surpresa em ver eles dois, e diz que a Lily se tornou uma dançarina tão habilidosa. Lily contente agradece. No entanto, a Scarlett pergunta se ela não acha que o jeito que ela dança não é um pouco antiquado. Ela começa a gargalhar, dizendo que seu novo professor não deve saber muito sobre as tendências recentemente. Porém, a Lily diz que não é antiquado. Scarlett se surpreende e pergunta o que, com confiança. A Lily diz que o seu instrutor lhe ensinou pacientemente, de maneira escassez de entender até mesmo para um iniciante como ela. Scarlett fica chocada, se perguntando se ela respondeu para ela. Ela não era o tipo de garota capaz de coisas assim. A Lily continua dizendo que, aliás, seu novo instrutor é o Sr. Ortiz, e ele, ao ouvi-la falar tão confiante, dá um leve sorriso de orgulho. A Scarlett, por outro lado, fica sem palavras e em estado de pânico. O Ortiz, entrando na conversa, diz que não foi só ele. A professora Elizabeth também supervisionou suas aulas. A Scarlett pensa na Sra. Elizabeth, se perguntando se ele quer dizer a Marquesa Elizabeth Watson. Ela já foi a bela da alta sociedade, agora ela é a tutora de quase todas as damas nobres proeminentes. Sorrindo, ele diz que entende que a dança deles não agradou ao gosto da Lady Scarlett, e que isso é uma pena. Ela começa a rir de nervoso, e diz que não foi isso que ela quis dizer. Curvando a cabeça levemente, ele diz que então estarão se despedindo. Uma mulher pergunta por que ele já está indo embora. Ele pede desculpas, e diz que essa é uma ocasião tão adorável, mas ele receia que a sua companheira ainda não esteja habituada ao ambiente deste baile. Uma das mulheres então diz que nesse caso, acha que não há mais nada a fazer. O Ortiz chama Lily para ir embora. Ela prontamente concorda. Eles saem passando pela Scarlett, enquanto ela permanecia congelada. De repente um rugido é ouvido. Todos se estremecem. Eles começam a olhar ao redor confusos. Uma fera invadiu o baile pela janela, estilhaçando o vidro. Quando viram, todas as pessoas entraram em pânico e começaram a gritar desesperadamente. A fera estava cheia de cicatriz pelo corpo, e enxergava apenas com um olho. Ele começou a caminhar em direção às pessoas com um grunhido. As pessoas gritavam em apavoro que era uma fera. O Ortiz rapidamente vai para a frente da Lily. Em choque ele pergunta por que uma fera veio até o baile. As pessoas começaram a gritar para correr, dizendo que a fera iria matá-los.
e que eles não queriam morrer. Eles acabaram criando um tumulto, todos correndo ao mesmo tempo. A Lily e a Scarlett ficaram presas no meio da multidão. O Ortiz foi levado pela outra multidão, e preocupado grita pela Lily. De repente, a Lily ouve um grunhido. Ela se vira apavorada com os olhos sem vida, só para perceber que o monstro já estava diante dela. A Scarlett também estava ao lado dela. As duas congelaram de pânico. A Scarlett começou a chorar. De repente, ela dá um empurrão na Lily, a jogando para frente, mandando ela não ficar atrás dela. Lily cai no chão bem em frente à fera. Ele pula para cima dela com a boca aberta. Ela se levanta e começa a correr. No entanto, ela cai novamente no chão. Ele abre bem a boca e está prestes a comê-la. Mas, o Ortiz foi mais rápido, golpeando a fera e o lançando para longe, e ficando em frente a Lily, a protegendo. O Ortiz começou a brilhar. As escamas de dragão começaram a aparecer em seu braço. Ele grita para a fera, pedindo por favor, para que ele não a machuque. Ao ver o Sr. Ortiz, as pessoas ficaram felizes dizendo que tudo ficaria bem, enquanto a Scarlett, tremendo, mandava ele se apressar e matar aquela fera nojenta. A fera se prepara e pula para cima dele com a boca aberta. Ortiz coloca o braço na frente e a fera morde. A Lily, desesperada, grita pelo Sr. Ortiz. Enquanto isso, ele lutava com a fera, mandando ele voltar para sua casa. Não é aqui que ele deveria estar. Várias escamas começaram a surgir em seu rosto. Vendo aquilo, a fera se estremeceu e pulou para trás. No entanto, ele novamente se preparou para atacar. O Ortiz viu uma espada em uma armadura e então a pegou. Com a espada nas mãos, ele se preparou para atacar a fera, mandando que saísse dali imediatamente. E se ele não fizer isso, ele será forçado a matá-lo. A fera soltou um forte e aterrorizante grunhido. O Ortiz se lamentou, pois ele não tinha escolha, e então foi para cima da fera e o golpeou com a espada, fazendo a fera imediatamente cair morta no chão. As pessoas ficaram felizes e começaram a comemorar. Eles davam graças a Deus e gritavam que esse era o capitão dos cavaleiros. A Lily se aproximou do Ortiz preocupada com o braço dele, mas ao ouvi-la ele se arrepiou, e quando ela foi tocar no braço dele, ele rapidamente puxou o braço, deixando ela bastante confusa. Ao perceber o que fez, ele fica preocupado e se desculpa. Nervoso, ele pergunta para Lily se ela está bem, e que eles têm que ter certeza de que ela está ilesa. Então pede para que ela o siga, e ela, nervosa, concorda. Uma das empregadas diz para Scarlett que elas devem cuidar de sua ferida imediatamente, e Scarlett diz que de fato, quando a Lily passa pela Scarlett, a deixa surpresa. A sua roupa havia rasgado, mostrando a marca de escravo em suas costas, e Scarlett ficou confusa quando viu. Em casa, a Mary enfaixava o braço do Ortiz. Ele pergunta para ela como estavam os ferimentos de Lily. Ela pede para ele não se preocupar, explicando que ela não teve ferimentos graves. Ela está descansando profundamente em seu quarto agora, e ele diz que entende. Ele pergunta o que aconteceu depois no baile. Mary diz que eles revistaram a área ao redor, e encontraram 2 animais que se pareciam ser apenas filhotes. Ortiz pensa sobre essa família de feras. A mãe devia estar procurando comida para seus filhos. Ele diz para Mary que as 2 jovens feras devem ter sido mortas também. Ele diz que fez algo horrível, pensando que tanto para as feras, e também para Lily. Por outro lado, a Scarlett estava pesquisando sobre a marca nas costas da Lily. Ela descobre que isso é a marca de um escravo. Ela chama Leila e Amira, e pergunta se elas poderiam lhe contar mais sobre a pessoa que elas mencionaram antes, o informante que irá investigar qualquer caso. Algumas pessoas encapuzadas caminhavam por um lugar coberto de neblina. Uma outra pessoa chegou para se encontrar com eles e recebeu uma sacola de moedas. A pessoa que deu a moeda para o homem diz que lhe disseram que ele pode descobrir segredos sobre qualquer pessoa, perguntando se isso é verdade. O homem responde que é verdade, e que ele não falha. A pessoa de capuz vermelho é a Scarlett, que sorri maliciosamente. Ela diz que nesse caso, ela quer que ele investigue a verdadeira identidade de uma certa garota. Já em outro dia, no café da manhã, o Ortiz explica para Lily que ele terá que fazer uma manutenção nos equipamentos de iluminação, e que um comerciante chegará tarde. Ela diz que terá cuidado para não interferir no trabalho dele, até que a Lily olha fixamente nos olhos dele, fazendo com que ele se assustasse. Então ele desvia o olhar e fica bastante inquieto. Ela percebe que ele não a olha nos olhos quando fala com ela. Ele não faz isso desde o dia em que a fera os atacou no baile. E naquele dia, seu braço parecia o de uma fera. Ela pensa que eles estavam tão perto quando dançaram, mas agora ela se sente tão longe dele. Por outro lado,
O Ortiz pensa que a Lily é a única que ele nunca quer que descubra sobre seu segredo. Um homem arrumava a iluminação, a Mary diz para ele que vai sair e deixá-lo com o seu trabalho. Ele sorri e agradece, dizendo que avisará ela assim que terminar. Ela sai enquanto ele a observava com um sorriso, mas sua expressão muda quando ele fica sozinho. Acontece que esse é o homem contratado pela Scarlett. Enquanto isso, a Lily estava se espreguiçando sentada em uma cadeira depois de ficar escrevendo por um tempo. Ela olha para o relógio e percebe que já é bem tarde, se perguntando se deve fazer uma pausa agora, até que ela ouviu um barulho do lado de fora. Ela se levanta e vai ver o que foi aquele barulho. De repente, ela ouve um miado, e olhando para baixo percebe que é um gato preto. Ela fica confusa por ver um gato ali, se abaixando para tocar nele. Pergunta como ele entrou. O gato pula para cima dela, a surpreendendo. Ele caminha de um ombro para o outro, pegando a fita do cabelo dela. Depois disso ele rapidamente sai correndo, a deixando nervosa. Ela se levanta e sai correndo atrás dele gritando para ele esperar, enquanto o homem suspeito entrava no quarto dela. Depois que ele entra ele fecha a porta, indo até a mesa. Ele percebe que ela está praticando a sua escrita. De acordo com a informação que sua cliente forneceu, essa garota deveria ser uma convidada temporária nesse lugar, mas não está parecendo isso. Ele vê um bilhete colado em um armário, que dizia, para ajudá-la a aproveitar sua vida livremente. Ele então decide continuar procurando. Ele sai pela janela e entra no escritório, começando a vasculhar todas as gavetas e todos os cantos, até que ele vai para o estante de livros. Ele tira alguns livros do lugar e encontra algo. Ao ver isso ele sorri pretensiosamente, até que ele escuta uma voz do lado de fora e se estremece. A voz era do Ortiz e da Mary. O Ortiz dizia que não era necessário, no entanto a Mary dizia que ele precisava ter certeza de que foi tratado apropriadamente, mas Ortiz diz que ela se preocupa demais. O homem vai para a janela e fica os observando. A Mary com raiva diz que ela é a empregada dele, e que é natural que ela se preocupe com ele. Ele então diz que entende. Ele junta as mãos e aí começa a brilhar. Ele se prepara para se transformar em sua forma de dragão. Uma forte luz azul surge ao redor dele, e de repente, ele se transformou completamente em um dragão. O homem ao ver isso, entrou em desespero gritando que, ele se pergunta se o capitão dos cavaleiros é um dragão. O capitão dos cavaleiros deveria estar liderando os esforços de extermínio contra as feras, mas, em pânico, ele se pergunta se ele próprio é uma fera. Ao saber disso, sua mente se volta para uma lembrança de infância. Uma fera invadiu a sua casa. Ele estava preso dentro de um guarda-roupa, completamente apavorado, tentando fazer o mínimo de silêncio possível para não ser descoberto. A porta do guarda-roupa estava entreaberta, então ele podia ver seu pai morto. A fera soltava altos grunhidos sem parar. Ela estava em cima de sua mãe, que ainda estava viva, furando a barriga dela com o bico. A mulher, que estava prestes a morrer, olhou para o guarda-roupa onde seu filho estava. Ele, que permanecia com as mãos na boca para não fazer barulho, presenciava toda aquela cena. No entanto, a sua mãe, por outro lado, mesmo naquela situação, apenas olhou para ele e sorriu gentilmente. O garoto não pôde evitar de chorar ainda mais. Ele tirou as mãos da boca rangendo os dentes, e ainda tentando não fazer barulho, até que ele escutou um barulho diferente. Uma outra fera havia chegado e começou a brigar com a fera que estava atacando a sua família. A fera que atacava sua mãe foi lançada para longe. O garoto não entendia o que estava acontecendo, até que ele ficou perplexo vendo que a outra fera era um dragão. O rosto do garoto se iluminou ao ver aquilo, e agora, ele viu um dragão como aquele de sua infância. O Ortiz percebeu alguém na janela, mas quando ele olha para a janela, não vê ninguém. Ficando confuso, a Mary pede para que ele não se mova. Ele diz que está certo e se desculpa. Ela começa a passar um remédio nas asas dele onde estava machucado. Ele fala que isso é muito nostálgico, e que ela sempre teve que cuidar das suas feridas quando criança. Mary, sorrindo, diz que isso é porque ele era muito difícil. O Ortiz lembra de sua infância, quando ele estava ao lado de sua mãe. Um dragão voava no céu enquanto a sua mãe dizia para ele olhar, dizendo que o seu pai estava de volta em casa. O dragão pousou no chão e se transformou em sua forma humana. A mulher, emocionada ao vê-lo, rapidamente correu para os braços dele e pulou-o abraçando. Seu pai era um dragão, sua mãe era uma nobre que fugiu com ele. O amor deles era proibido e por isso viviam juntos em segredo. Se fossem descobertos, então, tanto sua mãe quanto ele estariam em grave perigo.
Seu pai sempre sonhou com um dia em que humanos e animais pudessem viver em paz. No entanto, eles vivem em um mundo onde as feras são caçadas simplesmente por existirem, mesmo que tudo o que desejam seja simplesmente viver em paz com seus entes queridos. Scarlett e suas empregadas voltaram para aquele lugar sombrio. O homem entregou um documento para ela dizendo que ali estava a prova que ela solicitou. Ela pega e começa a ler atenciosamente, começando a rir ironicamente. Ela diz que sabia que ela tinha que ser uma escrava. Se ela usar isso a seu favor, ela pode forçá-la a sair do lado do Sr. Ortiz. Ela diz para o homem que ele fez um trabalho maravilhoso, e pergunta se pode esperar poder solicitar seus serviços novamente se surgir a oportunidade. Ele diz que conclui os trabalhos que lhe são solicitados, é assim que ele trabalha. E ela sorri alegremente enquanto agradece, e se pergunta que agora, qual deveria ser seu próximo passo. O homem se despede, ele se vira para sair, no entanto, ela pede que ele espere, ela diz que ele está escondendo alguma coisa, e pergunta se não está, ele vira a cabeça olhando para ela e pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que alguém como ele nunca pode enganar alguém como ela. Nesse momento, ele percebe uma adaga colocada em frente a seu pescoço. Scarlett diz que ele tem que relatar todos os detalhes do trabalho aos seus clientes, perguntando se ele se lembra. A Mary pede desculpas para Lily por ela ter que lhe ajudar com as tarefas, mas Lily diz que não é nenhum problema, é o mínimo que ela pode fazer depois de tudo que Mary fez por ela, e ela também queria se acostumar a passar um tempo na cidade. Enquanto as duas caminhavam conversando, viram um tumulto. Várias pessoas estavam em volta de algo enquanto murmuravam. Lily, curiosa, pergunta se aconteceu alguma coisa. A Mary se aproxima de uma mulher e pergunta se aconteceu alguma coisa. A mulher, que reconhece a Mary, diz que é terrível, e que ela precisa olhar para isso imediatamente. A Lily e a Mary prontamente tentam olhar o que está acontecendo, até que a expressão das duas mudam e elas entram em pânico. O que elas viram foi um cartaz de procurado do Sr. Ortiz. Vários homens estavam em frente ao portão do Palácio do Ortiz, entre eles estavam fotógrafos e jornalistas, até que eles viram uma carruagem luxuosa chegando, e o portão foi aberto para a carruagem passar. Do lado de dentro, o Ortiz estava em seu escritório com o cartaz de procurado nas mãos. Em pânico, ele se pergunta se alguém descobriu que ele é uma fera. Até que a Mary entra pedindo desculpas por interromper, ele pergunta o que é, e diz que está ocupado. A Mary, um pouco ansiosa, diz que a Lady Scarlett veio se encontrar com ele, o deixando bastante nervoso. Enquanto tomavam chá juntos, a Scarlett diz que parece que as coisas têm sido um pouco difíceis para ele recentemente. Ele se pergunta se então ela não está surpresa que ele seja uma fera. Nesse ritmo, ele será capturado pela polícia militar. A Scarlett diz que veio até aqui hoje para lhe oferecer uma proposta. Animada, ela diz que pode suprimir todo esse escândalo para ele, o deixando surpreso. Mas, ela diz que há uma condição. Piscando um dos olhos, ela diz que a condição é que ele terá que se casar com ela. Ele fica completamente chocado perguntando que, enquanto isso, a Lily caminhava pelos corredores bastante preocupada. Ela se pergunta o que aquele papel significa. O Sr. Ortiz também não tem sido ele mesmo ultimamente. Ela se pergunta se está tudo bem, até que passa em frente ao lugar que os outros dois estavam conversando e ouve a voz do Ortiz. Do lado de dentro, o Ortiz diz para Scarlett que ele deve recusar a outra pessoa com quem ele está decidido a se casar, portanto, não pode se casar com ela. Scarlett se levanta em silêncio, e então pergunta se é realmente isso que ele deveria estar fazendo. Ela se aproxima dele e diz que se ele for preso pela polícia militar, não há como dizer o que pode acontecer com Lily. Ele se levanta com raiva, enquanto ela continuava dizendo que na pior das hipóteses, eles podem levar a senhorita Lily sob custódia também, o deixando completamente chocado. Ele se enfurece, mas, ela diz que se ele está realmente pensando no que é melhor para a senhorita Lily, então ele deveria se casar com ela. Ele fica furioso, mas pensa na Lily. Sua vida não tem sido nada além de dificuldades após dificuldades. Ele não pode permitir que ela enfrente mais sofrimentos, então se acalmando, ele vai dizer que aceita. No entanto, ele é interrompido pela Lily, que abre abruptamente a porta, os deixando chocados. Lily prontamente vai para a frente do Ortiz mandando a Scarlett parar com isso. Ela grita confiantemente que não vai deixar ela ameaçá-lo, dizendo que o Sr. Ortiz não quer isso. Scarlett, com uma expressão sombria, pede que ela lhe dê licença, dizendo que estava conversando com o Sr. Ortiz, e que não é para ela interferir. No entanto, a Lily diz que ela não estava conversando, e sim o ameaçando.
Ela diz que recorrer a ameaças é simplesmente horrível da sua parte. Scarlett começa a gargalhar, dizendo que a Lily é tão rápida em pensar o pior dela. Ela diz que estava apenas oferecendo a ele uma proposta, e que o Sr. Ortiz é totalmente livre para recusar se quiser, afinal, diz respeito a ele e ao seu futuro. Por isso ele tem todo o direito de fazê-lo, mas, ela pergunta se a Lily pode dizer o mesmo, e se ela tem o direito de dar sua opinião sobre o casamento do Sr. Ortiz. Lily tenta falar mas não consegue se expressar, então a Scarlett diz que ela não pode. Ela diz que o que ela quer dizer é que a Lily não pode fazer nada porque ela é apenas uma escrava. Os dois, ao ouvir isso, ficam nervosos. Enquanto Ortiz se pergunta se alguém também descobriu o verdadeiro passado de Lily, Lily em pânico, gagueja perguntando por quê, e como ela sabe. Scarlett manda ela ficar quieta, e se aproximando dela, grita que gado como ela não consegue falar com um ser humano como ela, deixando Lily apavorada. O coração dela começa a acelerar, enquanto ela pensava que estava com medo, mas, se ela ceder aqui, então, nada jamais mudará, ela nunca será capaz de seguir em frente. Ela então diz que é verdade que ela não tem o direito de falar sobre o casamento dele, mas mesmo assim, ela não quer isso, ela não quer que o Sr. Ortiz se case com a Scarlett. Ouvindo isso, o Ortiz fica impressionado e se emociona ficando com o rosto corado. Até mesmo a Scarlett não conseguiu acreditar que Lily não ficou quieta. Ela encara Lily com os olhos arregalados, e pergunta se Lily acha que alguma reclamação egoísta como essa significa alguma coisa. Ela começa a rir, dizendo que os escravos não são muito espertos, e a chama de coitadinha. No entanto, a Lily diz que ela não é alguém para ter pena. É verdade que ela era uma escrava, mas, uma vez que conheceu o Sr. Ortiz e a Mary, eles lhe deram tantas coisas novas. Eles lhe ensinaram muito. Agora mesmo, ela está incrivelmente feliz. Ela diz que a pessoa que realmente merece pena aqui é a Scarlett e a maneira como ela se apega às suas obsessões, a deixando extremamente furiosa. Scarlett diz que ver que ela é tão boa como sempre em irritar as pessoas, ela grita que chega disso, e então grita para entrarem. A porta é aberta e alguns guardas entram. Ortiz grita que eles são da polícia militar, e pergunta por que eles estão ali. A Scarlett, com um sorriso irônico, diz que é porque ela é a empregadora atual deles. A Mary estava sendo presa por um dos guardas. Preocupado, o Ortiz grita o nome dela. Scarlett debochadamente diz que nesse ritmo, todos eles serão declarados criminosos. Então, se aproximando dele com um sorriso, ela estende a mão, e pergunta se ele vai pegar a sua mão. Com raiva ele se pergunta o que deve fazer. De repente, a janela é quebrada e os estilhaços de vidro voam por todo o lado, deixando todos eles surpresos. Uma adaga passa pela janela indo em direção ao guarda que está segurando a Mary e cortando a perna dele. Mary tropeça, mas o Ortiz consegue segurá-la. Alguém o chama de capitão, o deixando surpreso. A pessoa que apareceu foi o homem contratado pela Scarlett. Ele estende a mão e grita para o capitão, o chamando para ir com ele. Os guardas correm em direção ao homem gritando para não deixá-lo escapar. Ele chuta um dos guardas o lançando para longe enquanto manda eles ficarem fora disso. Scarlett confusa pergunta por quê. Ele diz que então se encontraram novamente, a chamando de cliente imprestável. De qualquer forma, ele manda ela observar, e então estala o dedo. Uma fumaça surgiu e Scarlett e os guardas não conseguiam enxergar. Quando a fumaça se dispersa e ela abre os olhos, percebe que todos eles desapareceram. O homem os levou para uma pequena casa no meio da floresta. Ortiz, confuso, pergunta onde estão. O homem diz que este é um dos seus esconderijos, e que ninguém os encontrará ali. Ortiz pergunta onde está Mary. O homem diz que ela foi buscar mais lenha. Ortiz diz que há muitas coisas que quer lhe perguntar. Ele pergunta quem é aquele homem, mas, rapidamente muda a pergunta, e pergunta por que ele o salvou. O homem diz que é uma longa história, e que é para ele tomar uma bebida enquanto ouve. Eles se sentam para conversar. Lily fica chocada ao descobrir que a Scarlett é a responsável pelos cartazes de procurado. O homem diz que é sua culpa que isso aconteceu, e curvando levemente a cabeça, pede desculpas, mas Ortiz diz que ele tomou a decisão inteligente ao cumprir seu dever. O homem levanta a cabeça surpreso, enquanto Ortiz diz que tem certeza que ela deve ter ameaçado ele também. O homem cerra os dentes. Ortiz diz que de qualquer forma, as únicas escolhas dele são serem capturados ou fugir, mas Lily diz que ele não fez nada de errado. Ele diz que levará algum tempo para ele apelar das acusações, mas ele pode ser capturado antes disso. O homem então diz que ele deveria sair do país, deixando os dois surpresos.
Ele fala que vai ajudar ele vai até ajudar ele a se estabelecer no exterior. Ortiz pergunta por que ele iria tão longe por eles. O homem se levanta e diz que é porque ele é Ortiz, o dragão. Ortiz arregala os olhos de surpresa, enquanto a Lily fica chocada. Saindo, o homem diz que estará de volta em 3 dias, e que é para ele estar pronto para ir até lá. Ortiz pergunta para onde ele vai. Ele diz que tem alguns negócios que precisa cuidar. Depois que ele sai, a Lily olha em confusão para Ortiz. Ele diz para ela que vai aceitar a oferta dele de sair do país, mas ela deveria ficar. Ela pergunta o que, e se ele vai sozinho. Ele diz que ele é o único que eles estão procurando, mas ela se levanta determinada dizendo que não. Ela diz que ela irá com ele, e que o seguirá para qualquer lugar. Ele pede para que ela escute, contando para ela que ele é uma fera. No entanto, a Lily, com uma expressão gentil, diz que ela já sabia. Ele fica surpreso e pergunta como. Ela diz que é porque, quando ele matou a fera no baile, ele parecia tão chateado. Ele surpreso pergunta se então ela sabia, então por que não fugiu dele? Ela segura a mão dele, e diz que é porque ela queria ficar com ele. Ela lembra dele falando para ela que ela devia fazer o que quisesse, e diz para ele que foi ele quem lhe disse, para fazer o que ela quiser. Corado, ele começa a sorrir, e diz que supõe que sim. Ela pergunta para ele se ele vai ouvir a sua resposta. Confuso ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pensa no começo quando ele a salvou, quando ele disse que ela deveria se casar com ele. Bastante envergonhada, com um rosto todo vermelho, ela conta que ele disse que ela deveria se casar com ele. Surpreso, ele arregala os olhos e a boca enquanto a encara. Ele fica chocado e o rosto dele fica todo vermelho, enquanto ele pergunta se ela se lembra disso. Nervoso, ele começa a gaguejar, dizendo que isso é só algo que ele disse no calor do momento, e que ela pode esquecer tudo isso. Foi uma oferta única. Ela então pergunta se ele está retirando a proposta. Ele fica extremamente envergonhado e tenta responder, mas não consegue, e aí abaixa a cabeça. Criando coragem, ele levanta a cabeça com o coração acelerado, e diz que não vai voltar atrás. Ela fica surpresa com a reação dele e cora, começando a gargalhar. Ela diz que sente muito por ter demorado tanto para encontrar sua resposta. Corados, os dois dão as mãos e se aproximam um do outro, enquanto a Lily diz que gostaria de se casar com ele. Em um outro esconderijo, o homem lia alguns papéis que falava sobre a Scarlett. Ela deixou todo o trabalho sujo para seus subordinados. Não há evidências de que ela mesma tenha feito algo errado. Ele queima os papéis dizendo que isso é bom. Se não houver provas, então ele terá que fazer algumas. Se ela vai ameaçar um informante, é melhor estar preparada para lidar com algumas ameaças ela mesma. De volta ao esconderijo onde Ortiz e Lily estão, ele pergunta se eles decidiram o que vão fazer. A Lily responde que sim. Ele diz que então, se eles saírem do país, não poderão retornar por um tempo, e pergunta se há algo que eles precisam fazer ainda nesse lugar. A Lily então diz que há uma coisa que ela gostaria que ele os ajudasse. A Scarlett subia furiosamente uma escada. Enquanto suas empregadas gritavam para ela esperar, ela abre abruptamente a porta, encontrando Ortiz e a Lily, que estavam preparadas para ir embora com suas malas. Scarlett diz que não pode acreditar que eles simplesmente voltaram com tanta indiferença. Os dois sorriem. Lily diz que eles deixaram muitas lembranças preciosas aqui da última vez, e Ortiz diz que eles tiveram que preparar suas bagagens para a viagem também. A Scarlett pergunta se então não há nada que ela possa fazer para que ele a escolha. A Lily vai para a frente dele, e diz que tem uma coisa que precisa perguntar a ela. Scarlett pergunta o que é. A Lily diz que a Scarlett não gosta dela, perguntando se não é. E pergunta se foi a razão pela qual ela pediu para ser sua amiga, só para lhe assediar. A Scarlett ri ironicamente, perguntando se então ela finalmente descobriu, e diz que ela é tão desatenta que chega a ser ridículo, e que Lily levou tudo o que ela disse com sarcasmo tão a sério. Ela diz que Lily nem percebeu que foi ela quem mandou um homem para ser seu instrutor de dança, e diz que escravos são realmente brinquedinhos idiotas. Lily solta um suspiro de alívio e então sorri graciosamente enquanto agradece a Scarlett, a deixando confusa. Lily agradece a Scarlett por ser má com ela até o fim, e diz que agora não terá nenhum arrependimento. Ela pode continuar a odiar a Scarlett pelo resto da sua vida. Scarlett ainda confusa, pergunta o que. A Lily se vira para Ortiz dizendo que está pronta. Ele coloca a mão no ombro dela. Scarlett fica furiosa. Ela pega uma adaga e grita mandando esperar. Ela pergunta se Lily entende o que está prestes a acontecer. Se ela capturar eles dois, então pode entregá-lo para a polícia militar.
Até que ela vê os policiais militares correndo em direção a eles, ela fica contente dizendo que eles já estão aqui, e diz para Leila e Amira que elas fizeram um ótimo trabalho chamando, mas as empregadas ficam confusas e dizem que não foram elas que o chamaram, deixando a Scarlett surpresa. Os policiais gritam para Lady Scarlett Rubeus não se mexer e ficar exatamente onde ela está. Ela entra em pânico e pergunta por que eles estão gritando por ela. Ortiz diz que ela é cúmplice dos seus planos de fuga, e ela é a perpetradora de tráfico humano. Assustada, ela pergunta o que, e grita que ela não é, até que de repente, ela percebe que ele falsificou as evidências. Ele diz orgulhosamente que alguém muito gentilmente os ajudou com as falsificações, e diz que imagina que seu cúmplice esteja sendo preso neste momento. Por outro lado, na casa do Macbeth, os policiais militares o prendiam, enquanto ele gritava para deixá-lo ir, dizendo que ele não fez nada, e que alguém o incriminou. O Ortiz diz para Scarlett que se eles deixassem ela livre, eles acharam que ela poderia os perseguir até os confins da terra. Pálida, ela diz que ele é horrível, ele diz que está bem com isso, afinal, ele fará qualquer coisa pela Lily. As empregadas assustadas dizem para Lady Scarlett que elas deveriam fugir, e dizem que irão garantir sua rota de fuga. Ela começa a rir, e pergunta por que se preocupar, apontando para eles. Ela diz que eles também não têm como escapar disso. No entanto, o Ortiz começa a se transformar em um dragão, enquanto diz que não é para ela pensar que será assim. Depois de se transformar, ele chama Lily para ir embora, e ela prontamente levanta a mão para cima para subir. Enquanto está nas costas do dragão, a Lily se despede alegremente da Lady Scarlett, dizendo que até a próxima, e Scarlett grita a todo pulmão perguntando como eles ousam. O dragão voa para longe enquanto a Scarlett observa devastada. Uma das empregadas se aproxima pedindo para ela se apressar, franzindo o rosto com ódio. Ela diz que nunca vai perdoá-los. Ela nunca, jamais irá perdoá-los. Os policiais militares chegam e a prendem, assim como as empregadas, enquanto ela gritava que um dia ela vai matá-los. Era um dia lindo com o sol brilhando radiante. A Mary e o homem estavam em frente a uma porta. Ele diz que nunca pensou que ajudaria alguém a organizar um casamento. E diz que ela ainda quer se casar com alguém fugitivo. A Mary sorrir, dizendo que tem certeza de que isso torna tudo ainda mais especial. A Lily estava elegantemente vestida de noiva, com o Ortiz pedindo para permitir-lhe perguntar novamente. Com um buquê de flores vermelhas, ele pergunta para sua querida Lily se ela quer se casar com ele. A Lily, emocionada, começa a chorar. Neste momento, toda a história da sua vida passou pela sua mente. Sua vida já esteve longe de ser feliz, e ela tem certeza de que sua vida continuará a estar cheio de muitas dificuldades. Mas, aceitando o buquê de flores das mãos dele, ela com os olhos cheios de lágrimas, acha que mesmo assim, ela quer viver o resto dos seus dias com ele. E então, os dois emocionados, se beijam calorosamente. E assim, chegamos ao fim de uma bela história. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E o nome da obra estará na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos aqui no canal.